programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Bom dia a todos que estão assistindo a Cidade Ativa Online, a nossa TV online. O meu nome é Marli. Estamos com mais uma programação da manhã de domingo, aqui na Cidade Ativa Online. Está no ar o Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Na programação de hoje, teremos notícias da semana, vamos falar sobre o Dia da Bomba Atômica, sobre os patrimônios da Unesco no Japão. E, como já estamos no meio do ano, vamos falar dos Matsuris que serão realizados até o final do ano. Tá ok? では、Cidade Ativa Online をご覧の皆様、ジャパンショープレゼンターの私、マリです。今日もよろしくお願いいたします。Vamos ter mais um patrocinador da Cidade Ativa Online, a nossa TV online, que é a RB Marketing Político, Planejamento e Estratégia de Companhia Eleitoral, Construção de Rede de Aliados, Mapeamento de Problemas Municipais, Pesquisa Eleitoral, Oratória e Perfil de Redes Sociais. E para entrar em contato com a RB Marketing Políticos, entre em contato com o telefone 11 9 9903 8834. Bem, agora vamos começar a nossa programação com as principais notícias da semana. Gifu registra a temperatura alta desse ano, mais alta no Japão. É o 37,2 graus Celsius em Tóquio. A cidade de Ibigawa, na província de Gifu, teve o calor mais forte com 37,2 graus. E o verão caminha para o auge do verão depois de uma temporada de chuva. Os termômetros marcaram 37 graus em Kamaishi, na província de Iwate, 36,6 graus em Gifu e Toyooka, que fica na província de Hyogo, 36,5 graus em Tajimi, na província de Gifu, e Kyoto, na capital da província, e Hatoyama, que fica em Saitama, em média de 36,4 graus Celsius em Isezaki, na província de Guma, e Otsuchi, Iwate, e 35,3 graus em Nagoya, na província de Aichi. Pelo menos 70 pontos de medição de temperatura tiveram mais de 35 graus, segundo a agência meteorológica. E em Tóquio, chegou a ter 33,7 graus Celsius e mais de 60 pessoas foram parar nos hospitais com sintomas de hipertermia. Gifuは今年の日本で最も高い気温を記録しました。東京で 37.2 度、揖斐川、岐阜県の町が最も暑く、夏は雨の後のピークに達成しています。温度計は岩手県で37度、岐阜県と豊岡市で 36.6 度、で群馬、岐阜県、京都と、鶴山で 36.5、気象庁によると名古屋の伊勢崎、こちらは群馬、大月、
岩手県で 35.3 度で 36.4 度、それと、70度で、30、あとその場所によって、35度以上だったそうです。東京では 33.75 に達成し、60人以上の人たちが熱中症を黄熱病にかかって、そちらの症状で病院にかかりました。Sim, muito calor aumenta o risco de hipertermia. Com a onda de calor, a preocupação é com o risco de hipertermia. Essa doença, quando é leve, os sintomas comuns apresentados são tontura ao se levantar, cãibra nas pernas e dor de cabeça e um pouco de náusea. E quando ele é grave, a pessoa desmaia ou tem convulsão, pode ter distúrbios nos órgãos vitais e, se não for socorrida a tempo, pode perder a vida. Nesse caso, até que a ambulância chegue, recomenda-se esfriar as regiões do pescoço, axilas e virilhas. 1 a cada 10 casos foi dentro de casa e 1 a 10 pessoas têm hipertermia dentro de casa nos últimos 2 a 3 anos, segundo as fontes. Quando a temperatura de dentro de casa era em média de 28 graus no quarto e 25 graus na sala, e para quem transpira bastante, perde em média de 3 a 4 gramas dos minerais, e a cada 1 litro de suor que a pessoa acaba perdendo, acaba tendo. Por isso, o ideal é fazer uma reposição colocando uma pitada de sal integral na água de beber e se alimentar com bons nutrientes. 熱が多すぎると、温熱、両方のリスクが高まります。熱波の場合、温熱の危険性が懸念されます。軽度の場合はめまい、寝起き時のめまい、足の痙攣、頭痛、吐き気などがあります。重度の場合は人は気を失い、発作を起こし、そして時間的に救助されない場合、危険を感じ、あと生命を脅かす危険、生命臓器障害が起こるそうです。この場合、救急車が到着するまでは首、脇の下、ネズミ頸部を冷やすことをお勧めします。資料によると、10人の中、1人が室内で10人中1人が、過去 2,3 年以内に以上に黄熱病にかかっております。室内で室温の温度が28度と20度に達成すると、人がたくさん汗をかく場合、1リットルほどの汗ごとに3から4グラムの塩分のミネラルが失われるそうです。これが飲料水に塩分を少し入れて、良い栄養のあるものを食べることによって、その健康を取り戻すができるそうです。改善ができるそうです。E alertas de emergências emitidos em vários idiomas poderão ajudar residentes estrangeiros locais em Hiroshima. Em algumas cidades de Hiroshima estão realizando medidas para emitir alertas de emergências em vários idiomas, pensando nos residentes estrangeiros. Aprendendo a partir da inundação devastadora que houve no oeste do Japão, que levou a vida de mais de 200 pessoas, que ocorreu há 1 ano, os municípios locais estão realizando medidas para emitir alertas de emergências em vários idiomas para os residentes estrangeiros. Quando o desastre ocorreu em julho de 2018, muitos estrangeiros não compreenderam os alertas enviados pelos municípios, instruindo aos residentes que evacuassem as suas casas. E como resultado, vários deles acabaram ficando presos e feridos na ocasião. Hiroshima では外国人居住者を懸念において、複数の言語で緊急警報を発生することで、
現地の外国人住民が、複数の言語で、緊急警報を受けることができるようになります。1年前に200人以上の人々の命を奪った西日本で発生した洪水から学んで、自治自治体の地方自治体では外国人住居者に他国語の緊急警報を出すための装置を準備しているそうです。過去2018年の7月に被災した時、多くの外国人たちが自治体から住民に家から避難するように指示しているという警報を理解していなかったためです。A cidade de Hatsukaichi, em Hiroshima, emite alertas de emergência em vários idiomas. O número de residentes estrangeiros no Japão deve aumentar sob revisões na Lei de Controle de Imigração que entrou em vigor em abril deste ano. E autoridades da cidade de Hatsukaichi, na província de Hiroshima, eles decidiram emitir alertas de emergências em vários idiomas, além do japonês e inglês. Com início em abril, os alertas serão enviados em chinês, coreano, espanhol, português, indonésio, filipino, francês e vietnamita. As prefeituras de outras cidades também estarão considerando a introdução de sistemas de alerta multilingüe. Atualmente, as autoridades da cidade estão no processo de adicionar mais línguas, mais idiomas, com o intuito de passar informações de forma adequada aos residentes estrangeiros que estão carentes de informações na hora de algum desastre. 広島県、天市市が、多くの言語で緊急警報を、4月に実施された入国管理局法の改正により、日本の外国人住民の増加が予想されているため、廿日市市の、広島県の廿日市市では、職員が日本語と英語以外の言語で緊急警報を発生することを決定しました。4月以降、アラートは中国語、韓国語、ハングルですね。それとスペイン語、ポルトガル語、インドネシア語、フィリピン語、フランス語、ベトナム語で送信されるそうです。市内では現在、こちらの廿日市では現在、被害時の時に、情報を必要としている外国人住民に適切に情報を伝えられるために、より多くの言語を追加する過程にあるそうです。それではお願いします。Sobe o número de javalis com peste suína em Nagano e em Matsumoto. Foi a primeira vez. Em Gifu, a situação está grave. Em Nagano, foram encontradas infecções em 8 javalis caçados, sendo que alguns em Matsumoto. Pela primeira vez, foram encontrados em Matsumoto. Houve um registro. Com os encontrados em Kiso, o número sobe para 27 casos confirmados. Na cidade de Toyama, que fica na província homônima, foi encontrado um javali silvestre morto e, ao fazer o exame, foi constatada a peste suína. Começando em Gifu, o primeiro local a ser encontrado em setembro do ano passado. Esses já somam 776 javalis mortos por causa dessa doença. E entre outras regiões, são 6 as províncias. E as demais são Miyagi, Mie, Fukui e Nagano. 長野県と松本県で、豚熱、コレラを、2
含むイノシシの数は初めて、こちら初めてでした。岐阜県では状況が深刻になっております。長野県では8頭のイノシシ、中には初めて松本市でも感染が確認されました。基礎では見つかったもので27が確認決定側に上訴しております。富山市では死んだイノシシが発見され、検査によって、豚熱が発見されていました。昨年の9月に発見された最初の場所である岐阜県から、始まって、この病気のためにすでに776匹のイノシシが、殺され、他の地域には6つの州があり、その他愛知県、三重県、福井と長野になっております。Temos mais um patrocinador da cidade ativa online, a nossa TV online, que é a Lavanderia Paulista. Atende há mais de 40 anos nos bairros do Morumbi, Jardins e regiões. É especializada em lavagem a seco. O telefone é 11 3742 1596 São Paulo. Façam como a Lavanderia Paulista. Venha e anuncie o seu comércio, a sua marca e a sua empresa. Entre em contato com a Cidade Ativa Online nos telefones 11 99903 8834 e o 11 4021 5570. Bem, vamos falar sobre os salários. Sim, no Japão, novos salários mínimos. Houve mudança. Em Tóquio e em Kanagawa passam de 1.000 ienes a hora. Bem, o Conselho Central dos Salários Mínimos do Ministério da Saúde e do Trabalho e Bem-Estar Social decidiu, em reunião, pelo aumento médio de 27 ienes ainda neste ano fiscal. Assim sendo, a média do país chega a 901 ienes, pela primeira vez na história. A partir de outubro deste ano, cada província deverá trazer o seu ajuste. A província com as 3 maiores capitais terão um aumento de 28 ienes. Os empregadores de Tóquio passarão a pagar no mínimo de 1.013 ienes. Enquanto na província de Kanagawa, o aumento será de 1.011 ienes. Em Osaka será praticado o valor de 964, enquanto em Aichi na base de 926 ienes. O país quer que a média nacional chegue aos 1.000 ienes a hora, como no mínimo, e está próximo a esta meta. O aumento é ranqueado em 4 níveis, de D a A. As províncias com maior poder econômico fazem parte do grupo A, como Tóquio, Kanagawa, Osaka e Aichi. Aichi, por exemplo. Ibaraki, Shizuoka, Mie e Kyoto são do grupo B. Hokkaido e Guma são do grupo C. E Aomori, Kagoshima e Okinawa pertencem ao grupo D. A variação é de 26 a 28 ienes de aumento. 新たな最低賃金、これは東京と神奈川県では1時間あたり時給が1000円を超える、厚生労働省の中央最低賃金、評議会は、今年の後半に、平均27円の増額を決定しました。このように歴史上史上初めて国内平均が901円に達成しています。今年の10月から各州は調整する必要があると、三大都市での、収入は28円増えるが、東京の、公用主は最低賃金が、1013円を払い、神奈川県では1011円となる。大阪では926円の26円で、愛知県で960円になります。国は
D から A までの4つのレベルに達成することを全国、平均的に望んでいます。最も経済的な力を持つ州は東京、神奈川、大阪と愛知県のようなグループの A の一部ですが、グループ C の場合、茨城、静岡、三重、京都、グループ C では、北海道、群馬、グループ D では青森、鹿児島と沖縄です。O Japão indica ruínas pré-históricas como candidatas ao patrimônio cultural da Unesco. O Japão decidiu recomendar um grupo de ruínas pré-históricas no norte do país como candidatas para a lista de patrimônios culturais da Unesco no ano de 2021. A Agência da Cultura do Japão tomou a decisão na terça-feira. O grupo, chamado de sítios arqueológicos de Omon, em Hokkaido e no norte de Tohoku, consiste em 17 antigas ruínas espalhadas em 4 províncias: Hokkaido, Aomori, Iwate e Akita. As ruínas são do período de Omon, que teve início cerca de 15 mil anos atrás. O sítio de Sannai Maruyama, em Aomori, é um local representativo das ruínas japonesas. É um assentamento de 42 hectares, construído aproximadamente entre 5.900 a 4.300 anos atrás. Cerca de 2.000 estatuetas de argila ao redor do período foram escavadas no local. それではユネスコの新しいニュースです。日本はユネスコ文化遺産の候補として、戦歴時代の遺跡を示す、日本は2021年にユネスコ文化遺産リストの候補として、国の北部にある、戦歴時代の遺跡のグループを推薦することにしました。火曜日に文化庁が決定した北海道と東北地方の縄文遺跡と呼ばれるグループでは、北海道、青森、岩手、秋田の4つの地方に、点在する17の、広大遺跡で構成されております。遺跡は約11万5000年前に始まった縄文時代からのものです。それでは青森県の三内村、遺跡は遺跡の時代代表的な遺跡ですが、これはおよそ5900年から4年3000年前に建てられた約40ヘクタールの集落です。現場による約2000年の年度の置物が収穫されていた。日本はユネスコ文化遺産の候補として戦歴時代の成績を示す、日本は2021年にユネスコ文化遺産のリストの、そちらの、に登録ができるよう候補を出しておられるそうです。はい。Vamos falar do Dia da Bomba de Hiroshima. Este mês de agosto é um mês assim de festividades, de vários eventos assim, de verão no Japão. Teria que ser um mês realmente muito bom, né? Mas o fato é que temos 3 datas muito importantes que ficaram na história, que nunca deve ser esquecida, que é o Dia da Bomba Atômica de Hiroshima. A cidade de Hiroshima, no centro do Japão, organizou um congresso para discutir a abolição das armas nucleares e os esforços pela paz mundial. O evento aconteceu no sábado 27, no Centro Internacional de Conferências no Parque Memorial da Paz de Hiroshima. Reuniu mais de 500 pessoas, entre elas representantes da Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares, uma campanha global promovida por várias
organizações não governamentais de várias partes do mundo. Sim, o ataque com bombas atômicas. Este ficou na história. É uma história muito triste, né? Marcada assim por sofrimentos, por mortes. Muitas pessoas que eram inocentes, não tinham culpa de nada, acabaram sendo realmente vítimas. E não foram poucas, foram muitas mesmo. Aconteceu no dia 6 de agosto do ano de 1945, exatamente às 8 horas e 15 minutos, no horário local, no Japão. Um bombardeio foi lançado pelo B-29 americano, que é o Enola Gay. Este lançou sobre a cidade de Hiroshima a bomba atômica chamada de Little Boy, com uma potência equivalente a 16 quilotoneladas de TNT. Dinamite, né? A bomba em Hiroshima causou uma deflagração que surgiu a temperatura no solo de 4.000 graus, pessoal. O Little Boy provocou, no mesmo dia em que foi lançada, e nas semanas seguintes, 140.000 mortos. Realmente foi um fato muito triste. Que 3 dias depois da destruição de Hiroshima, os Estados Unidos lançaram no Japão uma segunda bomba atômica, que foi a Fat Man, que atingiu a cidade de Nagasaki. O segundo ataque atômico da história mundial, que causou a morte de 74.000 pessoas inocentes. As 2 bombas atômicas que foram lançadas pelos americanos precipitaram a capitulação do Japão no dia 15 de agosto de 1945, e que de fato foi o fim da Segunda Guerra Mundial, deixando muitas marcas, muita tristeza até os dias de hoje. Foram fatos assim que nunca mais devem ser repetidos, nem no Japão, nem em qualquer outro lugar do mundo. Nós devemos realmente proclamar e sempre pensar no bem, na paz mundial. Por mais que as coisas são difíceis, sempre há uma esperança. É sempre uma pessoa que se vai, mas também são novas pessoas que vêm ao mundo. E nós temos o direito, também, a obrigação também, de deixar um mundo mais assim, humano. A história é uma coisa que, se aconteceu, nunca vai ser apagada, mas também que esses fatos possam servir de uma matéria que possam sempre refletir, não repetir a mesma coisa, sempre lembrar das pessoas que foram vítimas, né, desses acontecimentos. Não só o Japão, mas na nossa história, na história do mundo, houve muitas guerras. Muitas pessoas acabaram assim pagando, né, por coisas que realmente não tinham culpa, pessoal, né? Realmente foram fatos muito tristes. Então, foram coisas negativas, mas também que de agora para frente possam servir de lição, né? Uma coisa assim para sempre ser lembrada, mas no sentido de não cometer a mesma coisa. Então, nós temos o dever de deixar o mundo para as pessoas, para as novas gerações. Eu sempre falo novas gerações, mas com intuito, com muita esperança, mas que possam florescer o humanismo, o amor, a igualdade, a justiça entre todos aqui. Nós somos todos irmãos deste planeta. Essa é uma mensagem e os nossos sinceros desejos da Marli, aqui do Japão Show, e da nossa equipe da Cidade Ativa Online, é o que nós gostaríamos de passar para todos vocês, internautas, e a todas as pessoas que estão aqui no Brasil, no Japão e no mundo. Tá bom? Sim. E as 2 bombas atômicas que foram lançadas pelos americanos, estes precipitaram a capitulação no Japão, que no dia 15 de agosto foi definido o final da guerra, o final da Segunda Guerra Mundial. E muitos japoneses consideram a destruição dessas 2 cidades como crime de guerra, uma vez que os alvos foram civis e essa capacidade de devastação sem precedentes. Enquanto isso, muitos americanos acreditam que estes bombardeios
que precipitaram o fim da guerra entre os Estados Unidos e o Japão e impediu a perda de mais vidas. Hiroshima 爆発。広島市では、核兵器の、廃棄と、その平和への取り組みについて議論するための、会議を開きました。こちらは世界中のさまざまな NGO が促進する世界平和のキャンペーンになります。爆発によるその戦脈、1945年8月6日現地時間の午前8時15分、アメリカのケーブル、爆発、B29 の、爆発が広島市の、小さなその男の子、リルボーイですね、の原爆によって本当に大変な事態になりました。広島ではその発生したその後のその温度がですね、4000度に上昇しました。それではそちらのそのリルボーイは、それが落とされたその同じ日、それに続く数週間の間に14万人の死者を出しました。広島の爆発からその後3日後に、米国はアメリカは2番目の爆発、日本のファトマンを日本に落としました。そしてそれは長崎の、都市を奪いました。世界歴史ではその2番目の原爆は7万4000人を殺しました。アメリカ人によって落とされた2つの原爆は1945年8月15日に終わり、そして確かに第二次世界大戦争の終わりに日本の保留を奪った。Bem, agora nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Após esse acontecimento, esse fato que ficou na história, que todo ano é lembrado, a partir no mês de agosto, no dia 6 de agosto, 9 de agosto, e o final da Segunda Guerra Mundial, que foi no dia 15 de agosto, né? Gostaria de falar sobre um outro tema, sobre o patrimônio mundial da Unesco no Japão. São os patrimônios, né, que foram registrados pela Unesco no Japão. Tá ok, pessoal? O Japão é um dos países asiáticos com maior número de locais classificados como patrimônio mundial pela Unesco, desde o Castelo Himeji aos monumentos históricos de Kyoto, Nikko e Nara. Nas regiões anteriores apresentamos o Himeji-jo, monumentos budistas na região de Horyuji, Shirakami-sanchi, Yakushima e o
monumentos históricos da antiga Kyoto, que fica na cidade da antiga Kyoto, Uji e outros. E agora, hoje, nesta edição, apresentaremos mais 5 lugares, tá bom? Temos uma lista de mais ou menos 22 lugares que foram registrados pela Unesco. Nas outras edições, nós apresentamos os primeiros 5. E agora, nós vamos apresentar os mais 5, tá? São as aldeias históricas de Shirakawa-go e Goyama, que foram registradas no ano de 1995. Uma memorial da paz de Hiroshima, a cúpula Genbaku, de 1996. Que foi registrado no ano de 1996. O seguinte, é o santuário shintoísta de Itsukushima, esse foi registrado também no ano de 1996. E monumentos históricos da antiga Nara, 1998, foi o ano que foi registrado. E o 10º, que é o santuário, que são santuários e templos de Nikko, 1999. Tá bom, diretora? Pode passar o seguinte. それでは、ユネスコ世界遺産について語りたいと思います。そうですね、8月っていう月は、日本でもやっぱり悲しい歴史に残っているその一つの月でもあり、初めに8月の6日、初めて広島にその原爆が落とされて、でその3日後に長崎ではまた2度目のその爆発が落とされて、でそれと8月の15日にはようやく日本の第二次戦争が、これは終わりを告げたということで、残っております。毎年その悲しいその出来事を思い出さなければいけない、そういう事実もありまして、それによって、今月はあんまりそのいい特集では、特集の一つとして皆様に発表いたしました。これからもその8月っていうのはとても悲しいその出来事があったけれども、やっぱり今後私たちがこれよりもよりいい世界、その子どもたちの新しいこれから来ているその子どもたち、新しいその世代、若い人たちにその希望を持っていい世界をやっぱり残してあげよう。今までのその悲しいその歴史とかそういうものではなくて、これからのその希望を持ったこれからもその未来、いい将来ですね。そのために今年はその令和というその新しいその言語を迎えて、新しくその時代が変わって、新しいその天皇陛下で、今年の10月の22日に正式に天皇陛下としてそのエントリザソンというか、そういう式がありますよね。でやっぱりその令和と新しい時代を迎えて、これもその希望を持ってこの戦争っていうものを二度と起きないようなその希望を持った明るいその未来やその世界をこの新しい子たちに残してあげよう、いい夢を見させてあげよう、それに頑張ってあげようっていうその意味を込めてですね、それも一つの意味としてもう8月の特集というか、そういうふうにご紹介させていただきました。ではそれを一つの、今後私たちの課題として私たち皆それぞれ、考えていけばいいのかなと思って、一つの心の支えですね。それとそれは私ジャンパンプレゼンターのマリー、それとこちらのシダジャジバオンラインの私たちの皆のその一員のその希望として皆様にお伝えしたいと思います。それではちょっと話題を変えたいと思います。悲しいそのものだけではなくて話題だけではなくて、それではですね日本のユネスコ遺産に登録されている数々言えばその22箇所があるんですが、前回はその22の中から最初の5つのところを紹介しました。今日はそうですね、次の5つのところを紹介したいと思います。
それはそうですね。では日本はユネスコの世界遺産から最も多いアジアの国の一つです。前回発表しました姫路城から京都、日光、奈良の歴史的見物像まで、前回の記事では、姫路城、法隆寺の石踏み、白神の三一、屋久島、そして古代京都の歴史的建築物をこちら京都、宇治、大津を紹介しましたが、今日はですね、またその5つ紹介したいと思います。それでは今日紹介するのが、はい、5つの場所ですね。1995年に登録された白川郷、で次はこちらですね。はい。ではこちらの広島、記念館です。で次が厳島の神社です。こちらが1996年に登録されました。次が奈良県の歴史的、見物像です。見物です。見物の建物ですね。こちらは1998年に登録されました。それと日光神社と日光の神社寺院ですね。こちらは1999年に登録をされました。では次お願いします。Sim, pessoal. Agora gostaríamos de falar sobre as outras aldeias históricas de Shirakawa-gu e Goiama. São as cidades das Gashō, Zukuri, que fica na província de Toyama e Gifu. Nesses lugares encontram-se duas aldeias nos Alpes chamadas de Shirakawa-gu e Goiama. Além de poder ver as famosas casas que são chamadas de Gashō Zukuri, né? Vocês poderão ver realmente uma vila. Bem, vocês vão me perguntar o que é um Gashō Zukuri. Peraí, pessoal, eu vou explicar. O Gashō Zukuri é um estilo são os estilos de casas construídas inteiramente de madeira, a base é de madeira, e formadas com um telhado de palha de arroz. É uma casa assim, digamos, é uma arquitetura muito interessante, né? O nome Gashō Zukuri significa literalmente mãos juntas em ação. É desse jeito assim. O telhado de palha, né? Depois a base aqui está de madeira. E isso refere-se à palha utilizada no telhado que se assemelham às mãos juntas em oração. Dessa maneira assim, tá? E refere-se à palha utilizada no telhado que se assemelham às mãos dos monges budistas. Quando eles fazem uma oração. As casas são construídas viradas para o norte e sul e para assim minimizar a resistência do vento. O estilo arquitetônico ele é desenvolvido ao longo de muitas gerações e ele é projetado para suportar as grandes quantidades de neve pesada. Os telhados são feitos num ângulo de 60 graus e proporcionam um grande espaço no sótão onde costumavam cultivar os bichos de seda. Bom, eu só dei uma pequena introduzida, tá, pessoal? Eu vou mostrar, por exemplo, eu vou falar com mais detalhes nas próximas edições que nós estamos agora preparando, né? Então, isso aí foi só para explicar como eles são feitos, tá? Então, da próxima vez, na próxima edição, nós vamos fazer um especial sobre esse pequeno vilarejo. É uma arquitetura muito interessante, antiga também. Tá? E por que ele é feito de palha? Por que ele é um triângulo assim? Né? E o porquê dos porquês, né? É uma arquitetura muito interessante. Cada parte tem as suas razões. Tá, ok? Então, a arquitetura japonesa, além de ser antiga, então já vem assim, desde os tempos mais antigos. Inclusive, eu gostaria de falar também das civilizações antigas, que é o Jomon, o Yayoi. Tá? Então, tá aqui a promessa feita. Tá ok? Ah, sim, eu vou explicar. それでは皆さん、ちょっと皆様にちょっとしたある村ですね。そ
日本のあるところに面白い建物があってっていう話なんですけれども、世界遺産に登録されている家の作りですね、建築とか、それについてちょっと説明、次回に説明したいと思うんですが、それはある村に風の抵抗を最小限に抑えるために建築されている住宅のことなんですね。その建物っていうか、住宅は南と北向けに建てられている館っていうか、屋根が60度の角度で作られており、屋根の部分に何がどういうふうに使われていたかっていう蚕ですね。蚕を育てるための広いスペースを提供するために、蚕を育てるための場所としても使われていたそうです。はい、こちらの写真ですね。こちらのこれからちょっとお見せするんですが、今説明した建物がこちらなんですね。はい、わかりましたか？三角になった屋根です。建物です。さあ皆様、ここはどこになるでしょうか？こちらはそうです。最初に皆様にご紹介したユネスコの遺産に登録された町ですね。はい、そうです。白川郷と五箇山というところです。こちらの1995年に登録されて、こちらがちょっと変わった建築で建物なんですよね。とんがった屋根に瓦にである上の部分では蚕を育てるために使われたスペースがあって、はい、いろいろともうなぜ屋根がそういうふうに作られていたかっていうのは、やっぱりとても寒くて冬は雪が降って、それが機能性っていうか耐応性があるっていうか、いろいろと考えられて作られたそういう建物ですね。建築っていうか技術がものすごく発達していて、はい、では次お願いします。はい、こちら2番目ですね。こちらはメモリアル・ダ・パズで広島。こちらは1996年です。はい、こちらはやっぱり広島で原爆、ちょうど今月、広島で原爆が落とされた残ったものですね。建物というか、今は観光スポットとして多くの観光客に海外から来られる方とか、国内の観光客にオープンっていうかあるところまで空いていて、年間観光客がやっぱり多く訪れる場所の一つでもあります。はい、それではeu vou explicar em português. Essa foto que vocês estão vendo fica em Hiroshima. É o Memorial da Paz de Hiroshima, que foi registrado pela Unesco no Japão no ano de 1996, né? Sim, é exatamente o tema que nós acabamos de citar sobre a bomba que foi lançada em Hiroshima. Então, foi o que sobrou. Mas todo ano, vários turistas estrangeiros, mesmo os turistas japoneses, eles costumam visitar o local, né? E ele é bem visitado, realmente bom, eu estive nesse lugar umas 2 ou 3 vezes. Realmente bom, quando você vê pela foto e quando você vai ver as ruínas, você, por exemplo, vê as explicações, tem os guias também, tem um painel, também tem um museu, né? Então, cada lugar que você passa, nossa, é uma sensação muito estranha. É um ponto turístico, né? Ele quer dizer, vão vários turistas, né? Estrangeiros, tanto os japoneses e os estrangeiros também. Ele é muito visitado, mas também é um lugar onde as pessoas visitam, pensam, refletem muito, principalmente sobre o tema, né? Da guerra, da paz. Tinha muitas fotos assim, expostas, de vítimas,
tinham também objetos, os pertences das pessoas, né, realmente dos vítimas, dos familiares que eles doaram para os museus. Então, eram cabelos, unhas que já estavam pretas, retalhos assim de roupas que estão queimadas, eram sombras assim nas paredes, né? Realmente é muito triste você presenciar, se você olhar pela foto e você presenciar, né, o local, são duas coisas diferentes. Então, eu gostaria de sugerir a vocês, turistas, que queiram um dia visitar o Japão, Hiroshima, que vocês não deixem também de pensar também no tema, né? O que é a guerra, o que é a paz, as consequências. Então, isso vale não só no Japão, mas quando vocês forem, por exemplo, visitarem países onde sofreram as guerras, né? Onde houveram muitas vítimas. Então, que não só o Japão, né? Não só o Hiroshima, Nagasaki, mas que vocês possam refletir, que possam reservar 2 ou 3 minutos para refletir e pensar no que é a paz, o que é a guerra, as consequências que isso trazem, né, para as pessoas, as lembranças. E também que isso possa servir de paz também para que isso nunca mais aconteça, nem no Japão e nem em outros lugares do país, né? Nem em outros países. Como eu disse antes, nós devemos focar para a paz e sempre um futuro próspero e bom para as pessoas, né? Tudo bem? Olha, diretora, o seguinte, por favor, eu acho que eu falei demais, é porque realmente achei que teria necessidade, né? É muito importante sempre pensarmos sobre a guerra e refletir também, tá? Então, o segundo, deixa eu falar, é o Santuário Shintoísta de Itsukushima. Esse foi registrado no ano de 1996. É um lugar muito curioso. Vocês devem perguntar, mas shintoísta, mas o que é isso? É um santuário? Sim, pessoal, é muito interessante. Tem uma época que, estão vendo? Tem um mar. Ele chega até um certo nível. Aí depois eles sobem. Então, esse lugar é um dos pontos principais, né, a serem visitados em Tsukushima, tá? Fica lá em Hiroshima também. Quando vocês forem visitar por exemplo, o museu lá de Hiroshima, também dê uma... Tá ok? Então, o segundo é o Monumento História da Antiga Nara, que esse foi registrado no ano de 1998. Logo vocês vão ver. Então, esse aqui é o Monumento História da Antiga Nara. それでは皆様引き続きですね、先ほど広島県にある不思議なシントイスタといったそういうところをお見せしましたが、で今度はですね奈良県にありますこちらもモニュメントヒストリコダアンチガナラといいまして、こちらも1998年に登録されました。これ古い奈良の歴史的な見物というか、そうですね。こちらもユネスコに登録されているその場所の一つです。では次お願いします。Sim. O segundo o próximo são os santuários e templos de Nikko. Sim, pessoal, Nikko. Vocês acertaram. É onde ficam aqueles macaquinhos japoneses, né? Exatamente, o Nikko, né? Fica, acho que não muito afastado de lá. Então, esse também foi registrado na Unesco, que é o Santuário de Templo de Nikko. Tá? こちらは日光にあります。こちらもユネスコに登録されている歴史的な見物像です。ご覧になるように。で、このようにあとねいろんなところがまだまだこれから紹介したいところもありますが、日本のユネスコに登録されているところがこれからも次回もまた紹介したいと思います。それでは次お願いします。Sim, agora vamos falar sobre os Matsuris. Pessoal, já estamos no mês de agosto, né? E também já se passaram quase a metade do ano. Então eu gostaria de falar
também os festivais que vão ter daqui para frente até o final do ano, tá? Então, em agosto teremos o Toro Nagashi, que é o Festival das Lanternas Flutuantes de Obon. É assim, nós apresentamos algumas vezes, né? Falamos também do Obon também, mas é que em lugares, né? No Japão, tem lugares assim que os dias são diferentes. Tem lugares assim que o Obon ele é lembrado assim no mês de julho e outros que são celebrados assim no mês de agosto, né? Então, em agosto também temos o Dia dos Finados, conhecido como Obon, e esse aí é o Toro Nagashi, que é o Festival das Lanternas Flutuantes de Obon, né? Então, o que é? Bom, para as pessoas que ainda não conhecem, eu vou explicar. O Obon, ele é o Dia dos Finados no Japão. E o Obon, ou somente Bon, é uma das tradições budistas mais importantes do país. Ele é celebrado há mais de 500 anos. É uma ocasião para relembrar e homenagear os mortos. O Toro Nagashi, que são as lanternas flutuantes, é uma tradição durante essa época. Durante o evento, as lanternas flutuantes feitas de papel são colocadas nas águas de um rio para que possam guiar as almas de volta ao mundo espiritual. Nas lanternas, que são chamadas de touro, eles são iluminados por uma vela em seu interior e também são escritas mensagens para os antepassados. Soれでは皆様、今年ももうそうですね、ちょうど半ばになりまして、もう8月ちょうど半年を過ぎたところです。それでは一般的にはそのお盆の行事、栗の日の一週であり、こちらの灯籠流してと言います。そうですね、夏祭りや花火大会などのの時に行われることが多いです。しかしながらお盆というものは時期的についての解釈が地方によって異なることや、特別の、行事として行う場合もあり、日本全国で一斉に行われるわけではなくて、また灯籠流しを行わない地域もあります。その祭りの、原型とされている流しなんのその行事との、種類がそういうところが指摘されております。そうですね、その半年も過ぎたってところで、その8月からですね、これから年末に年末を通してどういうお祭りとかいろんな祭りとか、そのお祭り、そうですね、それについてお話ししたいと思いますが、その灯籠流しと、今度はですね、ねぶた祭りです。こちらも8月に行われます。8月の2日からだいたい7日、7日までに開催されているんですが、これも説明します。はい。Bem, agora vamos falar de outro matsuri que é o Nebuta Matsuri, que ele é realizado entre o dia 2 a 7 de agosto. Essa história, o Nebuta Matsuri tem a história de mais de 300 anos. Ele é realizado na província de Aomori. Ele é tão famoso que ele é conhecido como o Aomori Nebuta Matsuri, que é um dos maiores festivais da região de Tohoku, que se destaca por suas enormes lanternas, que algumas estão medindo a mais de 10 metros. É realizado a 2 de 7 de agosto e a cada ano recebe mais de 3,5 milhões de visitantes de todo o mundo que lotam as ruas da cidade de Aomori e Hirosaki. Estes ficam no norte do Japão, tá? E o destaque do festival é o detalhe diário dos imensos carros, o desfile dos imensos carros alegóricos que fazem as coloridas nebutas. São lanternas feitas com papel e bambu. São decoradas com figuras humanas, geralmente de guerreiros samurais, pássaros e demônios.
Esses que percorrem as ruas ladeadas por grandes tambores, os taikos, são taikos, os músicos e também os dançarinos locais. それでねぶた祭りです。はい。こちらは主に青森県の各地で行われております。明かりを通した巨大なねぶた、そちらを三車に乗せて、歩く大変華やかなお祭りです。そうですね、その起源は奈良時代の七祭りまで遡ると言われております。地県の、多くの地元の多くの人にとって1年で最も重要なイベントとされております。中でも青森ねぶた祭りは、毎年200万人以上を、動員し、参加されていて、仙台の七夕祭り、秋田、関東祭りとちなんで、東北の三大祭りに名を重ねる、大人気のお祭りでございますよ。羽と呼ばれる、踊り手がねぶたの周りを取り組み、音に合わせて元気よく、飛び離れる姿を、一目見ようと全国からの観光客で溢れています。Sim, o próximo é o Festival Nihama de Taiko. Este tradicional festival acontece há muito tempo, desde há mais de 1000 anos. Este é um dos maiores do Japão. Ele começa antes do sol nascer e foi criado para agradecer a boa colheita do ano. Os times dos bairros levam grandes taikodai de 2,5 toneladas aos santuários locais até as montanhas, e por isso ele é exigido muita força e resistência dos participantes. Dentro dos taikodai, há 2 instrumentistas de taikos ocultos. A sua decoração representa o sol, a lua, a nuvem e a chuva como as bênçãos da natureza. É um evento que acontece em outubro. No Japão, ele é imperdível. É uma oportunidade ímpar de vivenciar uma experiência ancestral da cultura nipônica. A entrada é gratuita, várias vezes, né? E acontece na prefeitura de Ehime, fica na cidade de Nihama. Então, um dia que vocês tiverem uma oportunidade de visitar, viajar pelas cidades, a província de Nihama, então seria legal se coincidisse com esses eventuais, né? Com esses eventos, né? Seria muito legal também, tá bom? それではその新居浜祭りですね。こちらは新居浜太鼓祭りです。こちらはそうですね、新居浜市、はい、愛媛県の新居浜市の秋祭りであります。徳島の阿波踊り、高知のよさこい祭りと並ぶ、三大祭りとしても知られております。また日本三大、喧嘩祭りとしても有名であります。毎年10月16日から18日、そちら一部地域によって10月の15日からの開催もされておりますが、そちらの3日間ほど開催され、そのイベントにはですね、この50台以上の、その糸で金の糸と銀の色で飾られた豪華な太鼓台と呼ばれる、参加が150人余りの、男性で盛り上がりとか差し上げられているその姿は本当に華麗であります。それでそちらのその新居浜、太鼓祭りはその秋の、豊作などを祝い、そしてそれと新居浜市内各地で、行われるその、秋祭りですね。祭礼、神事である、はい。またその市内最大のイベントとして県内外から多くの観光客が訪れる、古くから男祭りと呼ばれ、この時に太鼓台に関われるのは男性のみとなる、
説明のあるその子ども太鼓台や夏祭りの太鼓台では女性が関わる場合もありますが、その祭りのメインは、大きなその太鼓と呼べるその太鼓台と呼ばれるそのみこし、こちらも豪華であります。高さが約 5.5 メートル、長さが約12メートル、重さ約3トンにもなる、太鼓台を総勢で150人ぐらいほどですね、その地域によって、200人以上ほどの、楽器男と呼ばれる、それだけ大きなそのイベントなんです。はい。ótimo domingo a todos. Até a próxima semana. Sem esquecer, pessoal, que na próxima edição nós vamos fazer um tour, né? Eu vou levar todos vocês lá para o Japão, para visitar Tóquio, para ver como é que está os preparativos para as Olimpíadas de Tóquio, tá ok? Então, eu vou levar todos vocês lá para a cidade de Tóquio. Vamos ver a cidade, na Vila Olímpica. Vamos fazer também um passeio pelos arredores de Tóquio. Tá ok? Eu vou levar vocês, vou servir de guia. Ó, pessoal, guia turístico, tá? Vou acompanhar vocês. Tá ok? Então, onde e quando? Ponto de encontro vai ser aqui, no estúdio da Cidade Ativa Online, aqui no Japão Show, tá? Horário vai ser às 10 da manhã, tá ok? Pela Facebook. E também, vamos esperar até 11 horas, né? Quando vocês vierem pela YouTube, tá ok? Então, eu vou levar todos vocês para o Japão. A gente vai ver como é que estão os preparativos para as Olimpíadas. E também vamos dar um belo rolê, um belo passeio pela cidade de Tóquio, tá ok? Então, pessoal, olha, até semana que vem, tá? Então, tá marcado aqui o ponto de encontro aqui, tá ok? A gente vai estar esperando e vamos viajar para o Japão, tá bom? Então, それでは、cidade ativa online をご覧の皆様、今日もいろいろとありがとうございました。いろいろとその話題を紹介しましたが、来週はですね、皆さんを全員、その東京へ連れて行きたいと思います。みんなで東京へ行きましょう。日本へ行きましょう。はい。東京の、そのオリンピックのその準備、どういう感じにその準備が進んでいるのかなと。皆さんをちょっとそのオリンピックその街をちょっと案内します。その後にちょっとその観光地を皆様を連れて行きたいと思います。これはちょっとあちこちね皆様を連れ回っていきたいと思いますが、いろんなところを皆さんに紹介したいと思います。それではその時と場所ですね。それは来週の日曜日の朝10時、こちらのシダジアチーバーラインでオンラインでシダジアチーバーオンラインテレビオンラインでお会いしましょう。こちらで集合してで皆さんをお待ちしております。朝10時にこちらの方に到着してください。はい。でこちらでこれから東京へ行こうっていうか、こちらで皆さんをご案内したいと思います。それでは今日もいい日曜日の午後をお過ごしくださいませ。それでは来週またこちらでお会いしましょう。シダジアチーバーオンラインでお会いしましょう。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。今日もありがとうございました。Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é imenso. Falar de amor. Olá
pessoal do Japão Show! Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês! Arigatou gozaimasu! Yoroshiku onegai itashimasu! Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's the one to the preacher. Let me say I do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico, tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar... Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.